Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que você e a sua família estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Na conversa de hoje, nós vamos tratar sobre o suicídio. O interessante de falar sobre esse tema neste momento é em decorrência de tudo que nós temos falado nas nossas últimas conversas a respeito das crises que têm acontecido na nossa vida, crises e sofrimentos gerados pelo avanço da pandemia, pela afetação que tudo isso tem gerado em nós. E eu acho que é importante neste momento a gente dar um pouco de atenção a esse fenômeno sério e importante que é o suicídio. Muitas pessoas acabam encontrando nisso, diante de todo esse cenário difícil, a saída para se livrar dos problemas, e a gente precisa falar que essa não é a saída, não é a melhor saída. Normalmente utiliza-se o mês de setembro para falar do suicídio, mas mais do que o mês de setembro em si, é importante a gente falar sobre isso em vários momentos ao longo do ano, para que a gente consiga alcançar as pessoas, ajudar as pessoas e, mais importante, prevenir. A prevenção ao suicídio é algo fundamental da nossa conversa e do nosso debate. E o suicídio, o que ele é? Ele é um fenômeno que deixa a gente sem palavras. Às vezes, diante de um acontecimento suicida, as pessoas costumam não saber o que dizer, porque deixa pra gente aquele incômodo do mistério e daquela grande pergunta, o que leva alguém a tirar a sua própria vida? A gente sempre procura encontrar um porquê, mas por quê? Por que diante deste sofrimento, dessa situação, alguém encontra nesta ação, neste ato, uma saída para os seus problemas ou uma fuga para aquilo que está enfrentando? Se a gente olha, como eu gosto de fazer, a história da sociedade, a história do mundo, a gente percebe que o suicídio é um fenômeno que acontece já desde muito tempo. Cada cultura, ao longo dos séculos, tratou desse fenômeno de uma forma diferente. Se, por exemplo, a gente observa como os gregos antigos lidavam com isso, eles entendiam que o suicídio era uma ofensa ao Estado e à comunidade. Naquela época em que era muito mais forte a experiência comunitária das pessoas, o senso de comunidade, quando alguém cometia, realizava um ato suicida, era entendido que aquilo era uma ofensa ao Estado. As pessoas que faziam um ato como esse estavam ofendendo a vida em comunidade, no entendimento de que todas as pessoas tinham uma participação social, tinham uma participação comunitária, e a perda de uma dessas pessoas por um ato suicida era uma ofensa. Na Idade Média, num período muito marcado pela importância da religião cristã nos países da Europa e em outros lugares do mundo, o suicídio era entendido como um crime, um crime contra a própria vida, um crime e um pecado contra Deus, um pecado contra a natureza, contra a existência, contra a vida, e também era entendido como um ato egoísta. Então, naquela época, as pessoas que realizavam o suicídio, elas normalmente nem eram enterradas, sepultadas num cemitério comum. Os suicidas eles eram colocados em um lugar à parte, porque o suicídio era entendido como o pior dos pecados. Mais do que um homicídio em si, a morte do outro, a morte contra si mesmo, contra a própria vida, era entendido como o pior de todos os pecados cometidos. Em outras culturas, a gente percebe que o suicídio em determinados momentos é entendido de um ponto de vista diferente. Se a gente observa, por exemplo, a cultura do Japão, em alguns casos, não em todos, obviamente, mas em alguns casos, em que estava colocada em questão a proteção da família, a proteção do Estado, a proteção da comunidade, o suicídio era entendido como um ato de heroísmo, ou seja, a pessoa abria mão da própria vida para o bem comum, o bem da sociedade. Então, a gente percebe que a compreensão sobre este acontecimento em si, ele é diferente. Hoje a gente tem resquícios sobre tudo isso que aconteceu no passado, e é importante a gente entender o impacto que isso gera na sociedade, na vida das pessoas que estão ao redor de quem realiza um ato como esse. E a gente percebe estatisticamente que os suicídios eles aumentam em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em dificuldades não só na vida da pessoa, mas dificuldades sociais, E hoje o suicídio já é entendido como um problema de saúde pública.
já não é mais uma questão individual da pessoa que realiza um ato suicida ou da família, mas é uma questão de saúde pública, né? E muita desinformação existe em torno disso, né? Em especial naquilo que eu disse, né, sobre os motivos, sobre as causas que levam uma pessoa a realizar um ato suicida, que acaba estigmatizando alguém que passa por um processo de sofrimento, que encontra no suicídio uma saída, né? Então, a gente precisa entender, né, que o suicídio não é um diagnóstico, nem um transtorno mental. Não quer dizer que todo mundo que realiza um suicídio, a pessoa tenha de fato um transtorno mental severo, uma questão, né, psíquica muito aguda, né? O suicídio a gente tem que entendê-lo na dimensão de um comportamento. E um comportamento que envolve 3 elementos básicos, né? Um deles é a ideação suicida, o pensamento de morte. É aquele processo em que a pessoa pensa em tirar a própria vida, em dar cabo da própria vida, porque entende que essa é a saída, de alguma forma, né? Os problemas se resolvem, as pessoas ficam livres de alguma coisa se ela acabar com a própria vida. Muitas pessoas, se a gente observa, na verdade, em algum momento da vida, a gente pensa assim, como seria bom que tudo acabasse, né? Como seria bom que a minha vida acabasse aqui, né? Isso, às vezes, é comum na vida das pessoas, né? Mas a ideação suicida, ela se torna ainda mais frequente quando ela passa para o segundo elemento, né, do comportamento suicida, que é o planejamento. Então, a ideação suicida, ela pode ter ou não ter planejamento. O planejamento é quando a pessoa se organiza de alguma forma, pensa como ela vai fazer para tirar a própria vida. E no fim, né, isso tudo culmina no ato, né? A pessoa realiza o ato de dar fim à sua vida. E a gente se pergunta, né, nesse tema delicado que a gente está falando, o que que leva uma pessoa a tirar a própria vida, né? E é importante a gente entender que os fatores que geram um suicídio, eles são diversos e a gente não pode enxergar tudo isso de um único ponto de vista, né? Muitos pontos de vista, inclusive marcados de preconceito, marcado de uma visão estereotipada ou superficial, né? Como é muito comum as pessoas dizerem, alguém cometeu suicídio porque ela tem falta de Deus, ela não tem fé, ela tem frescura, ela está agindo pelo demônio. Essa pode parecer uma resposta fácil e imediata, ainda mais no contexto religioso em que o Brasil, né, as pessoas que moram no Brasil vivem, mas essa resposta não é suficiente, né? A gente não pode simplesmente dar a causa de uma dimensão comportamental, de um sofrimento psíquico, a gente encontrar nisso uma causa de ordem espiritual, né? A pessoa não é só espiritual, a pessoa é corpo, mente, espírito, enfim, né? Então, a pessoa que normalmente realiza um ato suicida, ela está passando por um processo de sofrimento muito agudo, em que ela encontra no suicídio uma forma de se ver livre do sofrimento da qual ela está passando, né? Ela, às vezes, né, por não enxergar aquilo que a gente chama de a luz no fim do túnel, para não enxergar uma saída diante de todo sofrimento, ela encontra, né, no ato de dar fim a tudo, uma saída. Embora essa saída não resolva, né, os problemas, mas é uma tentativa de fuga da pessoa. Então, o suicídio, enquanto um comportamento, ele é consequência final de um processo, né? Ninguém, em um processo de sofrimento, pensa de um dia para o outro, assim, de imediato, vou tirar a minha vida e imediatamente ela retira, não, né? Algumas coisas acontecem durante esse processo, a gente vai falar aqui, que leva alguém a chegar, né, nesse ponto limite, né, da tentativa de se livrar do sofrimento. Então, na maioria das vezes, né, o que leva alguém a realizar um suicídio é a busca de se livrar de algum sofrimento. Algo muito insuportável, algo que a pessoa percebe não encontrar saída, em especial quando a pessoa sente que ela é um fardo, que a vida não tem sentido, que ela está ali causando só sofrimento para a família. Então ela entende que acabar com tudo isso, ou seja, acabar consigo mesmo, é a solução para o problema. Só que na verdade a gente sabe, né, isso amplia mais problemas, né? A falta de uma pessoa, a morte de alguém gera impactos muito grandes, em especial a morte nesta via, né? E no mundo, as taxas de suicídio têm crescido muito. Hoje cerca de 800 mil pessoas tiram a sua própria vida
por ano, né? E isso acontece majoritariamente em alguns grupos vulneráveis, né? Em especial, segundo as estatísticas mostram, né? Grupos indígenas que enfrentam muitos problemas relacionados à sua identidade cultural, à terra e tudo mais. Pessoas LGBTs que não se entendem reconhecidas, né, na sua sexualidade, nas suas famílias, nas suas comunidades, refugiados, migrantes e alguns outros grupos de vulnerabilidade social realizam, né, o ato suicida com maior frequência no Brasil. E alguns fatores de risco, né, que colocam uma pessoa em uma vulnerabilidade maior para encontrar no suicídio uma saída, né? Pessoas que enfrentam depressão e sofrimento mental persistente, né? Às vezes a pessoa passa por um processo muito longo de depressão, de sofrimento mental, né? Isso deixa a pessoa fragilizada. Pessoas que têm alcoolismo e abuso de substâncias químicas, né? A pessoa já tem um histórico também muito intenso de uso de álcool e outras drogas. Pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia, pessoas que passam por isolamento social. Então é importante a gente estar falando disso agora, em especial por causa da pandemia, né? Muitas pessoas isoladas, isoladas fisicamente, mas isoladas socialmente, às vezes mesmo estando gente próximo a elas, familiares, amigos ou pessoas no trabalho, a pessoa se sente sozinha, né? Isolada, não tem vínculo, não tem laço social, né? Pessoas que passam por perdas recentes, lutos, términos de relacionamento, às vezes a pessoa é demitida, a pessoa briga com alguém, né, e já perde todo o sentido, todo o eixo, né, da vida e encontra no suicídio alguma forma de se livrar do sofrimento, né? Pessoas que enfrentam doenças crônicas, às vezes a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença séria, de uma doença que vai envolver um sofrimento, câncer ou alguma outra, deixa a pessoa mais vulnerável. Pessoas que passam por momentos de crises pessoais, dificuldades em lidar com os estresses da vida, problemas, desastres, e esse cenário, né, da pandemia tem deixado as pessoas muito mais propensas a ter que lidar com muitas crises, né, muitas dificuldades e estresses na vida. Pessoas que passam por experiências de bullying, de violência, né, em que a sua integridade pessoal é violentada por outras pessoas. E algumas pessoas também que enfrentam sofrimentos relacionados ao trabalho, síndromes, né, que são desenvolvidas por experiências negativas no trabalho, né? Então, diante destes fatores de risco, é importante a gente se atentar aos sinais de alerta. Uma pessoa que tem uma ideação e um planejamento suicida, como eu já disse, ela não realiza o ato suicida da noite para o dia. Isso é um processo em que, durante esse processo, a pessoa deixa alguns sinais, né? E dentre eles é importante a gente perceber alguns, né, que são mais comuns, como, por exemplo, a diminuição do autocuidado, da alimentação e da higiene. A pessoa deixa de se cuidar, de valorizar a si mesma, o próprio corpo, a aparência, né, a alimentação. Isolamento social, distanciamento de familiares e amigos, né? A pessoa que acaba se distanciando, cortando vínculos, já não procura estar em conjunto com outras pessoas. Quem apresenta mudança brusca de humor, às vezes a pessoa é muito feliz, muito alegre, espontânea, e de algum tempo em diante ela passa a ficar mais quieta, mais acabrunhada, não conversa, não tem muita alegria, né? Pessoas que apresentam alterações expressivas no comportamento, e a gente pode perceber também, né, que dentre esses comportamentos, um deles é o comportamento nas redes sociais. Como a gente já sabe, a maioria das pessoas utilizam redes sociais, postam sua vida, seu dia a dia, e algumas pessoas dão alguns sinais nas postagens que fazem, né? Às vezes um isolamento, desaparece, ou às vezes até mesmo uma publicação muito persistente, muito constante, assim. Isso, claro, varia de pessoa para pessoa, mas a gente percebe alguma mudança importante no comportamento, né? Algumas outras pessoas também aumentam o uso de ingestão de álcool e de outras drogas, e em alguns casos é comum as pessoas se mutilarem, né? Se autoflagelarem, cortarem a si mesmos, causando algum sofrimento para o próprio corpo, né? E diante de todo esse cenário difícil, complexo, né, a gente tem um discurso muito forte a favor da vida, a favor, né, da integridade das pessoas, a vida, a beleza, o tempo, enfim. Como que a gente pode ajudar, né, essas pessoas que passam por um sofrimento como esse, para que a gente consiga prevenir
né, atos e realizações em que o fim da vida parece ser a resposta, né? Sempre que possível, a gente pode dar suporte às pessoas em situações de dificuldade, necessidade. A gente identifica, né, alguma mudança, algum sofrimento que alguém enfrenta e a gente pode se colocar ali, né, a serviço, a ajudar a pessoa, né? É importante a gente procurar fortalecer os vínculos, ajudar a pessoa a fortalecer os vínculos, né? O isolamento, ele é um fator, né, dos principais fatores de risco, tanto para depressão, para suicídio e para outras doenças. Então, a pessoa sentir-se conectada com outras pessoas é muito importante, né? A gente ficar atento às mudanças no comportamento, nas falas, ao surgimento de sofrimentos mentais, né? Adoecimento psíquico, depressão e algumas outras, né, doenças mentais que a pessoa pode apresentar e procurar um tratamento precoce, né? Quanto mais cedo se identifica o sofrimento, mais tempo a gente tem de ajudar a pessoa a se reerguer, né? A oferecer apoio psicológico, médico, acompanhamento profissional, em especial se a pessoa já teve alguma tentativa anterior de suicídio, né? É um fator muito importante de atenção, é quando a pessoa tenta uma vez. Se ela tentou uma vez, é importante, né, acompanhar, estar próximo para que na segunda vez ela não tenha sucesso, né? E o sucesso aqui no seu pior sentido, né? Se a pessoa tem um sucesso na tentativa é porque ela acaba com a sua própria vida e a gente não quer isso, né? Além disso, a gente pode acionar sempre, né, o sistema de saúde mental. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É só ligar no número 188, é gratuito, né? Se você entende que está passando por um momento difícil, precisa de ajuda, não tem ninguém ali ao seu lado naquele momento, liga no 188, o Centro de Valorização da Vida tem o papel, né, de estar ali sempre a serviço das pessoas para ajudar neste momento difícil, né? E quando acontece um evento suicida, é importante a gente sempre evitar o sensacionalismo, não ficar falando demais, não ficar comentando demais, não ficar divulgando fotos das pessoas, divulgando informações pessoais, a forma como a pessoa realizou o suicídio, porque isso às vezes dá coragem a outras pessoas que já estão com ideação suicida, né? Então, quando alguém comete, isso pode influenciar outra pessoa a realizar também, né? E entender, né? A gente sempre pode entender e ajudar outras pessoas a entenderem que o suicídio não é a forma de resolver os problemas, não é a solução, né? Ele acaba gerando mais problemas. Se a pessoa pensa que ela vai livrar a família de problemas e de sofrimentos com suicídio, na verdade ela vai ampliar, porque o estigma é muito grande, o sofrimento que a família e a comunidade enfrenta também é sempre grande. E é importante a gente falar sobre isso, embora seja complexo, delicado e difícil, porque só quando a gente fala, quando a gente traz o assunto, né, para o dia a dia, é que a gente consegue ajudar bem as pessoas, tá? No próximo vídeo, na próxima conversa, eu vou falar sobre os 10 mitos sobre o suicídio, né, para que a gente entenda um pouco melhor sobre isso e ajude as pessoas, tá? Sempre procure ajuda, ofereça ajuda às pessoas que estão ao seu redor, para que a gente consiga de fato viver a vida e valorizar a nossa vida e das outras pessoas. Agradeço a você por acompanhar. Hoje o nosso papo foi um pouco mais longo, mas esse é um assunto muito complexo que a gente precisa falar bem sobre ele para que não fique desinformação, tá? Agradeço você, espero que você compareça na nossa próxima conversa, que a gente vai continuar falando sobre esse tema. Um abraço e até a próxima. Tchau!